O café ficou mais caro e o pacote de 1 quilo está custando quase R$ 50. O grão moído teve alta de cerca de 33% no acumulado dos 12 meses até novembro, isso segundo o IPCA. A seca e o calor prejudicaram a produção. Notícia que deixa a bebida mais amarga, né? E será que o preço deve se manter elevado no próximo ano? Para a gente entender melhor, vamos fazer conexão agora com o economista Rica Mello. Rica, boa tarde para você, seja sempre bem-vindo ao Conexão. E olha, eu vi uma cena quarta-feira no supermercado que eu fiquei com ela na cabeça, que é o seguinte: algumas pessoas, na verdade 2 famílias, olhando ali para a prateleira do café, vendo o preço, se assustando e o pior, elas não levaram o produto. Então, eu me lembro que na época da pandemia, eu vi isso com alguns hortifrutis, por exemplo. E agora eu vi com o café. Então, eu falei, vamos trazer aqui para o Conexão para a gente ter uma dimensão. Será que esse preço vai continuar subindo, hein? Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, querida. Boa tarde a todos. Olha, lamentavelmente não tenho boas notícias. O preço do café deve continuar subindo ao longo do próximo ano. Tá? A gente não tem nada, todos os especialistas aqui que mexem com café, ninguém entende ou ninguém vê nenhuma possibilidade de queda nesses preços. Vou te contar por quê. Rapidamente, no mercado internacional, o café é uma commodity internacional, é produzido em outros países. O Brasil é o principal produtor de café no mundo, mas também o Vietnã é um grande produtor, né? A Indonésia também produz bastante. Temos problemas nos países produtores, a produção tem tido um estresse de produção, as safras não estão aumentando ao longo dos anos e o consumo está aumentando. Isso fez com que o café tenha tido um aumento internacional de 60% neste ano. Se você pegar lá 1º de janeiro deste ano e pegar agora, né, estamos falando de 13 de dezembro, tivemos um aumento de 60% no valor do café arábica, que é o principal café que o Brasil produz, né? Só que o café no Brasil subiu 33%. Esse café que a gente está pagando R$50 aí o quilo, custava mais ou menos 35 no começo do ano, 35, 37, subiu mais ou menos 30, de 30 a 40%. Mas se subiu 60% o preço da saca, a gente pode esperar de que esse resto de aumento ainda vai acontecer para a gente. E deu uma puxada no preço do café muito grande neste último mês especialmente. Nesses últimos 30 dias o café subiu 20%, o preço do café futuro, o café que comercializado em sacas, né, pelos grandes produtores, pelas grandes empresas que torram o café e vendem o café para a gente. Essas empresas têm estoques, elas estão trabalhando com estoques um pouco mais antigos e tudo mais. Então, esse aumento vai acabar caindo no nosso bolso. Então, apesar do valor estar alto do café, se eu tenho um conselho para você pode comprar e pode ter um pouco mais de estoque de café, porque ele ainda deve continuar subindo no próximo ano. Inclusive, alguns especialistas apontam que o preço alto deve se manter até em 2026. Isso porque a gente depende de safra, né? E para uma safra ir bem, é preciso o clima ajudar. Exatamente. Olha, a gente espera que a gente tem que ter bastante chuva em janeiro, fevereiro e março, né? São bons momentos para a gente ter chuva. Só que a alta da temperatura, a gente tem visto aquecimento global, isso não é uma ideia, né? Isso é uma coisa que está acontecendo e a gente vê que ano após ano as temperaturas são maiores. Isso tem feito com que o café, que é o café que a gente produz mais no Brasil, que é o café arábica, ele é muito sensível à temperatura e às altas temperaturas. Então, a gente tem uma produtividade menor nas lavouras. E quando as lavouras têm uma produtividade abaixo do que 10 sacas para cada 1.000 pés, é uma produtividade baixa. Às vezes nem vale a pena para o dono da lavoura fazer a colheita, que é um custo muito alto do café fazer a colheita. Então, às vezes, eles fazem uma prática de esqueletar as plantas para vir, então, uma boa safra no ano seguinte. Então, a gente viu uma queda da oferta de café pelos produtores, um aumento da demanda do café, uma produtividade um pouco mais baixa, inclusive pelos pés, porque a gente teve essa alta temperatura, e essas altas temperaturas, ninguém imagina que essas altas temperaturas vão cair no futuro próximo. E o que acontece? As plantas, quando está esse calor, quando está esse estresse para ela, o que ela faz? Ela acaba preferindo dedicar mais energia dela para as folhas,
do que para fazer o grão, então você acaba tendo menos grão. E o que acontece? O café de 2025, de uma certa maneira, a gente já sabe em 2024 o que vai acontecer. A gente já está vendo o que está acontecendo com as plantas agora, nessas altas temperaturas que a gente tem, inclusive. Então, a gente já sabe que a safra de 2025 não... Só se a gente tiver, né, chuvas milagrosas em janeiro, fevereiro e março, um clima perfeito, super estável, que a gente não tem tido nos últimos 4 anos. São 4 anos que a gente vê a produção do café caindo, né? E ninguém acredita que isso vai reverter no ano 2025. Para piorar, não é só no Brasil. O segundo maior grande exportador de café é o Vietnã. E o café no Vietnã também tem sofrido estresse. Então, o preço internacional, e aí o Vietnã produz muito um outro tipo de café, que é o café robusta. O café robusta é muito usado na Europa e é o café que se utiliza no café expresso, né? Que cada vez tem mais café expresso também sendo vendido no Brasil. O café robusta, inclusive, nunca teve um preço tão alto, ele passou pela primeira vez o preço do café arábica. Ele nunca tinha passado, sei lá, faz 50 anos que a gente está falando aqui. E o café está na alta máxima dos últimos 50 anos de preço também. Então, vamos lá, o clima não está ajudando, os outros países produtores também não estão ajudando nas produções e a gente não acredita que essa produção vai subir no mesmo nível que a demanda continua subindo no mundo inteiro. Aliás, está acontecendo a mesma coisa com o chocolate também tem subido muito, né? O cacau tem subido muito nos últimos anos e ainda assim tem uma demanda muito grande, ainda assim as pessoas continuam consumindo e ainda assim os preços continuam subindo. Vai acontecer a mesma coisa com o café. A gente imagina que se tudo der certo, tivemos um bom ano em 2025, quem sabe a gente tem preços melhores do café no ano de 2026. Pois é, mas como o cenário ainda é de muita incerteza, esse preço segue elevado, né? O café é a segunda bebida mais consumida no mundo todo, só perde para a água. Eu mesma não consigo acordar de manhã direito se não tomar um cafezinho preto sem açúcar. Então, nós somos uma potência de produção. Mas, infelizmente, existe todo esse cenário mundial e com problemas climáticos também. Vamos seguir sempre acompanhando. Ricardo, muito obrigada pela análise. Uma boa tarde para você e até a próxima. Imagina, querida, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição.